Voltamos à conjuntura aqui no canal 525 da NET TV Mar, conversando com a infectologista Mardijane Alves Lemos Nunes. Muito obrigado pela presença. Gostaria de saber logo sobre essa nova variante do coronavírus aqui no estado, que chegou, segundo informações oficiais, já até a semana passada em 2 municípios. Qual a diferença dessa variante para o coronavírus propriamente dito? Bom dia. A variante foi detectada em Alagoas em exames feitos no mês de janeiro. Então, é provável que essa variante esteja circulando já há mais de 30 dias, até porque foi flagrada em uma amostra aleatória. Um dos exames foi feito porque a pessoa tinha contato com alguém vindo da região lá de Manaus. E o outro foi uma amostra aleatória de um paciente do interior. Então, deduz-se disso que esse vírus já está circulando entre nós, essa cepa já está circulando entre nós há mais de 30 dias. Qual é a diferença desta cepa para as demais que estão circulando em Alagoas? Lembrando que nós não temos só uma circulando, mas a novidade, enfim, que essa cepa nos traz é que nos parece, pelo que ocorreu em Manaus em especial, e pelas as mutações que ela apresenta em semelhança à cepa de Londres e à cepa da África, que ela tem um perfil de transmissibilidade mais eficaz, ou seja, ela é mais fácil de ser transmitida de uma pessoa para outra. Então, se o Covid que circulou já no mês de maio, junho, nos deu aquela trabalheira danada, num período que nós tivemos um abarrotamento dos serviços de saúde, pacientes que chegaram aí a óbito nas UPAs por falta de leito hospitalar, imagine agora diante de uma cepa com maior capacidade de transmissão e num momento em que a população está bem despreocupada, como se não houvesse nada acontecendo de anormal no nosso estado, no nosso país. Então, essa cepa, ela tem algumas mutações, são cerca de 9 mutações. Algumas delas, a gente já sabe mais ou menos o que é que ela provoca, porque elas são semelhantes, são iguais às mutações sofridas em cepas já mais estudadas. Então, as principais características que chamam a atenção é a capacidade de transmissão e outro ponto que é a capacidade de fugir dos anticorpos, ou seja, das defesas que as pessoas já desenvolveram por ter se infectado por uma cepa anterior do SARS-CoV. E como é que vocês, profissionais de saúde, fazem essa distinção? Então, os sintomas são absolutamente semelhantes. Então, não há diferença entre as cepas de Covid. Daí a importância da vigilância e dos cuidados. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que aquele caos que houve em Manaus, em parte, provavelmente, se deve a essa característica da cepa. Mas, muito provavelmente, o vírus não é o único culpado. Lembrando que na primeira onda de circulação da Covid em Manaus, as pessoas estavam, assim como nós aqui em Alagoas, amedrontadas, dentro de casa, se cuidando. E não é que nós queiramos estimular o medo como uma forma de prevenção, mas é necessário que as pessoas tenham precaução. Então, não há diferença entre os sintomas, não há diferença na forma de transmissão. O que parece é que ela é mais eficaz na entrada da célula do ser humano. Então, ele consegue entrar com mais facilidade. Existe diferença para tratamento ou é o mesmo? Não, o manejo da doença é o mesmo. E aí outro ponto que é bem importante ser conversado, que não existe até o momento, cientificamente comprovado, em lugar nenhum do mundo, tratamento para o coronavírus. Tá? O que existe é o manejo, e o manejo ele deve sim ser instituído de forma precoce. Não existe receita de bolo, nós seríamos muito ingênuos em acreditar que um vírus que surgiu há um ano, a gente ia tropeçar com o tratamento, enquanto outros vírus que nós já nos debatemos há tantos anos, como o vírus da febre amarela, da dengue, chikungunya, não há tratamento ainda. Então, não há tratamento. Para a grande maioria dos vírus, não há tratamento. Os vírus para os quais nós temos tratamento são vírus em que houve uma investigação, um investimento muito maciço de anos, como o do HIV, que já temos 40 anos de pesquisa e temos medicações. Ainda assim, são medicações que permitem o controle do vírus, mas não conseguem eliminar totalmente o vírus do organismo. Então, não existe tratamento, mas existe manejo, e o manejo, sim, é o mesmo, independente da cepa. E ele deve ser precoce, sim, e individualizado.
cada pessoa vai reagir de uma forma diferente à invasão do coronavírus. E dependendo da forma que essa pessoa reage, o médico experiente, atento, cuidadoso, ele vai saber qual é a melhor medida indicada. Desde não fazer nada, apenas orientar a hidratação e repouso, até a necessidade, por exemplo, de uso de medicações específicas e de uma internação no leito de UTI. A vacina é a mesma? Serve também para esse novo tipo de vírus? Isso é uma questão fundamental, porque o que é que nós sabemos? Que a cepa da África, que acumula uma das mutações semelhantes à de Manaus, Amazonas, da P1, ela é menos sensível à vacina, por exemplo, de Oxford. Por quê? Porque a vacina de Oxford ela é feita com uma pequena partícula do vírus, que estimula uma área específica do sistema imunológico. Por isso, a vacina, à medida que o vírus vai sofrendo mudanças, os seres vivos são muito sábios. Eles vão, na medida que eles vão se multiplicando, eles vão achando formas de sobreviver, de escapar. Todos nós queremos sobreviver, os vírus, as bactérias também. Então, o vírus, o P1, que é o nosso brasileiro, ele tem uma mutação semelhante ao da África. E o da África, já foi constatado que a vacina de Oxford não é tão eficaz. Qual é a nossa esperança? Que a vacina, que é a Coronavac, a vacina que o Butantan está produzindo, como ela é produzida com o vírus inteiro, inativado, mais inteiro, ela seja mais efetiva contra essas variantes, porque ela estimula várias áreas do nosso sistema imunológico e produz anticorpos contra várias regiões do vírus e não apenas uma região, como alguns vírus, como algumas vacinas mais específicas para o coronavírus que circulou no início da pandemia. Bom, havia uma ansiedade muito grande para a chegada dessa vacina aqui no Brasil. Ela chegou, está sendo obedecida uma ordem por idade, né, a partir dos mais velhos até os mais novos. Eu pergunto, o que é que muda para a pessoa, né, para o cidadão, se ele tomar as 2 doses de vacina? O que é que muda em termos de comportamento? Então, para o cidadão vacinado, nada muda. Por quê? Eu estou vacinada, eu já recebi minhas 2 doses, eu até comentei, estou tranquila que estou vacinada. Mas, embora eu tenha, baseado nos estudos, garantia de 100% que eu não vou ter uma forma grave, porque isso a vacina me garante, 70% de risco, de chance de não ter nem sintomas, eu ainda tenho um pequeno risco de ter uma forma assintomática e transmitir, por exemplo, para o senhor que está na minha frente se nós estivéssemos mais próximo. E você não está vacinado, o senhor não está vacinado. Então, enquanto a população toda não estiver vacinada, nada deve mudar. Porque eu estou protegida, mas o meu vizinho, meu pai, minha mãe, meus irmãos não estão ainda. Então, se eu trouxer um vírus no meu corpo, mesmo que eu tenha a segurança que eu não vá adoecer, mas eu posso transmitir para alguém que não está protegido. Então, as medidas de distanciamento, elas devem ser mantidas, o uso de máscara deve ser mantido tanto por quem está vacinado, por quem não está, para proteger os demais. No momento que uma fração grande da população, e aí dependendo da vacina, existe uma proporção de população para que a gente considere que há imunidade de rebanho. No momento que a gente tiver uma quantidade robusta de pessoas vacinadas, aí sim, só então. E outra coisa, a segurança de que a vacina é eficaz contra essas novas cepas circulantes. Só assim nós poderemos dispensar o uso de máscara, de álcool, distanciamento, os cuidados de evitar aglomeração. Mas tão cedo, né? Tão cedo. Na velocidade que nós estamos, estou desconfiando que chegaremos em 2022 ainda nesse sufoco. Só queria chamar mais uma atenção, porque no momento que a gente fala da introdução da cepa, de uma cepa nova em Alagoas, parece que a gente volta todo o foco como se a culpa fosse da cepa. Nós devemos nos recordar o que aconteceu em Manaus, o que está acontecendo aqui, o que é que a gente pode fazer de diferente. Não é só a introdução da cepa que vai levar a um grande surto e um grande caos, como ocorreu em Manaus. Nós devemos lembrar que em Manaus as pessoas estavam se aglomerando, nós também estamos. Em Manaus as pessoas não estavam utilizando máscara, não estavam mantendo as precauções, nós também não estamos. E um outro ponto em alguns estados, e me parece que Manaus, que pelo menos capital é uma delas, foi institucionalizado um bendito de um pacote anti-Covid, um pacote de medicações. Nesse pacotinho que foi distribuído para uma parte da população, e nós sabemos que em Manaus parte da população recebeu, contém uma medicação que é um corticoide.
Ora, o corticoide, se utilizado no momento inadequado, isso reduz a imunidade, atrapalha totalmente a reação do organismo ao vírus. Então, me parece que a única coisa diferente que há entre Alagoas e a situação que aconteceu em Manaus, por enquanto, é o fato do kit ainda não ser institucionalizado por aqui, graças a Deus. Pelo menos que eu saiba, nem a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, nem a Secretaria da maior cidade incentiva o uso indiscriminado de medicação. Então, talvez esse seja o nosso único ponto de diferencial. Quanto a se preparar em termos de equipamentos de saúde, de leitos hospitalares, espero que o nosso governador e os prefeitos das cidades estejam se preparando para isso. Me parece que há já ampliação de leitos, mas nós devemos ficar atentos, porque do que aconteceu em Manaus em relação ao que nós temos aqui, talvez a única diferença seja essa questão da institucionalização de medicações que não são eficazes e que ainda podem atrapalhar na evolução da doença. A senhora, então, não recomenda nenhum tratamento precoce? Tratamento não, manejo sim. Aos primeiros sintomas, sim. Aos primeiros sintomas, procurar um profissional para que seja feita uma avaliação individualizada. Corticoide tem seu momento, antibiótico tem seu momento também. Quanto às demais medicações, elas devem ser individualizadas para cada pessoa. Não existe um pacote mágico, uma receita de bolo que eu possa aplicar para o Flávio, para a Mardejane, que tem perfis de saúde e que provavelmente reagirão ao vírus de forma totalmente diferentes. Que conselho a senhora poderia dar aos governantes, ao governador e prefeitos, às autoridades, para incentivar as pessoas a seguirem as recomendações no que diz respeito ao Covid? Primeira questão, em relação aos protocolos, acho que ouvir quem tem experiência. Eu acho que a maioria dos infectologistas que lidam com vírus há anos são da mesma opinião. Então, ouvir os especialistas. Quanto aos governantes, para que evite o que aconteceu em Manaus, primeiro dê exemplo. Não aglomerem, não gerem aglomeração. A população realmente está muito sofrida, muito tempo de isolamento social não é fácil. Então, se sentir acuada dentro de casa, quando se vê as pessoas e os líderes na rua e aglomerando, não é fácil. Segundo, atentem aos números, ofereçam mais testes. Nós não temos testes suficientes em Alagoas para detectar um surto. Nós só saberemos quando tivermos gente morrendo e internado e morrendo, porque a gente não tem teste suficiente. Alagoas é o segundo pior estado em número de testes por habitantes, proporcional ao número de habitantes. Então, ofertem mais testes para que a gente não perca tempo em detectar uma subida. E mantenham distanciamento. Esse vírus não é brincadeira, assim como nenhum dos vírus que nós vemos enfrentando há anos, mas esse é mais fácil de transmitir, então requer mais respeito, cuidado e cautela. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que já contraíram o Covid, de que quem já teve não transmite mais. O que há de verdade nessa frase, se é que é verdade? Então, é muito individualizada a questão da produção de anticorpos contra o Covid. Mas, em geral, e aí já tem estudos mostrando isso, quem se infectou e teve uma boa resposta imunológica fica protegido por pelo menos 6 meses. E passado o período de infecção, período agudo, essa pessoa não transmite e nem vai contrair durante algum tempo. Porém, as novas cepas, elas podem escapar dessa proteção. Daí a possibilidade, tanto a pessoa que acabou de sair de uma infecção por uma cepa, contrair na sequência outra cepa, como também a possibilidade de se infectar por 2 cepas diferentes e a doença ter um comportamento ainda mais agressivo ou não. Covid, a gente só sabe ainda a pontinha do iceberg e a gente tem que respeitá-lo. A gente tem ouvido também comentários sobre pessoas que tiveram Covid, receberam alta, foram para casa, saíram do hospital com aquela plaquinha, escapei da Covid, e voltam a ter complicações, dizem que por conta de Covid. É verdade isso? Quer dizer, é possível isso? Como eu falei, a gente só sabe a ponta do iceberg, mas o que é que nós já sabemos? Já sabemos bastante, né? Considerando um ano atrás, nós já sabemos bastante. Mas o que é que nós sabemos? Que outras complicações, muito mais decorrente dos estragos provocados pelo vírus. A lesão provocada diretamente pelo vírus é na fase aguda. Porém, há um desequilíbrio em vários sistemas, dependendo da nossa interação com o vírus. Então, tem gente, por exemplo, que desencadeia um processo inflamatório que pode, daqui a alguns dias, desencadear um infarto, um derrame, um processo isquêmico. Às vezes, aquela área do pulmão que foi afetada
pode nem prejudicar a respiração durante o período de infecção aguda, mas mais tarde aquela mesma área pode ser co-infectada por uma bactéria, então vem a bactéria e faz a infecção, uma pneumonia em cima daquela área, daquele pulmão que estava comprometido pelo Covid, e a pessoa passa a adoecer não mais pelo Covid, mas pela bactéria, uma pneumonia que veio secundária. Aí entra o momento do antibiótico, dentre outras complicações. Então, a gente tem visto muitas complicações neurológicas, cardíacas, descontrole de pressão arterial, aquela pessoa que estava até com a pressão mais ou menos e depois da infecção a pressão enlouquece. Então, existe sim complicações, a maioria delas não relacionadas com a infecção em si, que passou os 14 dias, geralmente a grande maioria das pessoas superam, mas daquela interação que o organismo fez com o vírus. E essa interação é muito individual. Cada pessoa vai interagir de uma forma diferente. Então, não existe receita de bolo. Cada pessoa, cada relacionamento entre o humano e o vírus é absolutamente individual. Para encerrar, que mensagem a senhora poderia deixar para o cidadão que está nos assistindo? Se cuide. Não subestime. Não é porque seu pai e sua mãe, que é mais velho, tiveram e saíram bem, que significa que você vai sair bem. Mas também não é necessário ficar amedrontado vendo o vírus em cada canto. É necessário que a gente conheça o vírus, entenda qual é a forma de transmissão, e eu acho que isso já está muito bem difundido. Se proteja, evite aglomeração, não adianta a gente estar de máscara e ficar puxando a máscara o tempo todo, colocando a mão no nariz. Então, use a máscara de forma correta. Higienize suas mãos e fique atento. Proteja principalmente aquelas pessoas da sua família que têm fatores de risco, os mais idosos, diabéticos, hipertensos. E se cuide. Uma outra coisa sobre a cepa de Manaus, para finalizar, não vou deixar de falar esse ponto, é que lá foi observada uma maior letalidade, complicação entre jovens e pessoas sem fatores de risco. Então, nós não sabemos o que é que vem por aí. Então, se cuide. Realmente, esse Covid é muito traiçoeiro. Demais. Ok, nosso muito obrigado à infectologista Mardijane Alves Lemos Nunes pela sua participação nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você por nos acompanhar.